Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12/8, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 34, ele vai falar, sobre aquilo que a gente já viu há uns dias atrás, que é uma promessa de destruição. Então, a iniquidade do homem, a iniquidade das nações, elas chegam até Deus, e a um ponto insustentável, e Deus, através do profeta Isaías, diz: venham, escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Ele está furioso com todos os seus exércitos, ele as destruirá por completo, ele as condenará à matança, E aí ele vai trazer detalhe de destruição sobre as nações. Nós vimos alguns dias atrás, destruição sobre várias nações, profecias de Isaías, ao Egito, a Judá, a Jerusalém. Nós podemos ver sobre Samaria. Nós vimos também destruição, sobre as nações além do rio Eufrates, além do Egito. Nós vimos vários detalhes, mensagem para destruição de Tiro. Então, aqui no capítulo 34, ele vai trazer algo geral sobre todas as nações. E aí, no capítulo 35, é uma esperança à restauração. Eu tenho falado a respeito disso. Sempre que há uma sentença, há também uma esperança para todos os remanescentes, para todos aqueles que confiam no Senhor e que não deixam o seu coração ser contaminado. Ele diz assim: as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos tornarão verdes como o monte do Líbano, belos como o monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, apoie os joelhos fracos, diga ao coração temeroso: seja forte e não tema. Pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvar. Então, essa mensagem de esperança é algo tão extraordinário, porque ele fala de alegria, de força daqueles que esperam no Senhor, Fala que o deserto, ele florescerá se você confiar no Senhor. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão e os mudos cantarão de alegria. O solo ressecado tornará em açude, um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus. E ele finaliza dizendo assim: a tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. E aí, no capítulo 6, 36, nós vamos ver algo que é relatado em 2 Reis, do capítulo 18, que é o quê? Toda investida contra o reinado de Ezequias pelo rei Senaqueribe, que era rei da Síria, Nós temos esse relato lá em 2 Reis 18, e aqui nós vamos ver que Ezequias foi um rei muito especial, porque ele vem após um reinado onde blasfemou contra Deus, onde adorou deuses estranhos. E aí o rei Ezequias, quando ele toma o trono, quando ele recebe o trono de herança, o que ele faz? Ele vai destruir os postes ídolos, os altares de adoração nos lugares altos. Ele começa uma renovação espiritual no seu reinado.
reinado. E aí nós podemos ver que o rei Ezequias, ele confiava em Deus. Segunda Reis 18, 5 e 6 diz que Ezequias se apegou ao Senhor. Não houve um rei como Ezequias, né? Antes dele, que se apegasse tanto ao Senhor e tinha um relacionamento, né, extraordinário com Deus. E aí nós temos, né, um texto que é muito conhecido em Romanos 8:31, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ezequias viveu isso. Quem o afrontou, quem veio contra ele era o rei da Síria, a potência da Síria. E ele vai dizer, né, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou seus comandantes em chefes junto ao grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastecia o tanque superior, perto do caminho do campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro dele. Aí vem o nome, né? Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joal, filho de Asaf, o historiador do reino. E aí o porta-voz do rei da Síria, né, mandou que transmitisse uma mensagem a Ezequias. Olha a mensagem. Assim diz o grande rei da Síria: em que vocês confiam? Em que lhes dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e a força militar da Síria? Com quem vocês contam para se rebelar contra Senaqueribe? Com o Egito? Se vocês se apanharem no Egito, eles serão como um junco que se quebra sobre o peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu o santuário e os altares deles e os obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: faça um acordo com o meu senhor rei da Síria e eu lhes darei 2.000 camelos, se forem capazes de encontrar homem em número suficiente para montá-los. Com o seu exército minúsculo, como pode pensar em desafiar um contingente? E aí ele fala, né? Ele vai exaltar o rei da Síria, né? De que era ele invencível e que Jerusalém era insignificante, era apenas mais uma conquista de Senaqueribe e não havia nada que pudesse impedir Senaqueribe de tomar Jerusalém. Então aqui você vai ver ele dizendo, né? Não deem ouvidos a Ezequias, estas são as condições que o rei da Síria oferece, faça as pazes comigo, abram as portas e saiam, então um de vocês continuará a comer sua própria videira e sua própria figueira e beber o seu próprio poço, né? Não deixe Ezequias enganá-lo, dizendo que o Senhor os livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? Ou seja, se os reis, né, de outras nações, os deuses dele não puderam poupar a vida dele, Senaqueribe foi e conquistou a cidade, quem é o Deus de vocês para impedir que assim ele faça? Esta é a mensagem, é a afronta de Senaqueribe para com o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias temia o Senhor. O rei Ezequias se apegou ao Senhor. E o rei Ezequias nos dará um grande testemunho amanhã de como é diferente para aqueles que confiam em Deus. Amanhã nós falaremos sobre a busca de Ezequias em ajuda, não nos seus exércitos, não nas nações vizinhas, mas no Senhor. Deixa eu orar por você.
Senhor, nós queremos nesta manhã depositar diante de Ti tudo que temos, tudo que somos. Queremos, como o rei Ezequias, nos apegarmos ao Senhor. Dizer que em Ti colocamos a nossa confiança. E nós sabemos, papai, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Queremos esta confiança dentro do nosso coração todos os dias para vencermos os dias maus. Muito obrigado, te agradecemos e depositamos em Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.